Deus, Deus na sua infinita sabedoria, ele fez do homem um ser social, O homem precisa se relacionar com o seu próximo, Lá no Éden, então, Deus já olhou para o homem e viu que, está faltando alguma coisa, Então ele fez uma companheira, A companheira que estivesse ali à altura do homem, alguém que completasse o homem, O homem, o gênero humano sozinho, ele é incompleto. E a nossa vida, o nosso dia a dia, é cheio de altos e baixos, Então nós precisamos uns dos outros para nos apoiarmos nos momentos difíceis, para comemorarmos as nossas vitórias, E eu creio que é por isso que Deus nos fez igreja, Porque aqui somos família e nos ajudamos uns aos outros nos momentos difíceis, comemoramos junto as alegrias, E Deus quer que nós sejamos amigos uns dos outros. E lá em João 15:15, veja o que o próprio Jesus disse, Jesus disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que eu vi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Então, Jesus, com a sua palavra escrita, a Bíblia, ele compartilha conosco como um amigo, Um amigo que tem o prazer de conversar com outros sobre as boas coisas, Então, Jesus, através da sua palavra, ele compartilha conosco tudo aquilo que ele ouviu do Pai, Então, como está a sua amizade com Jesus, Você tem compartilhado seus momentos bons, seus momentos difíceis com Jesus, Jesus, ele com seu sangue, ele nos deu a possibilidade de sermos amigos de Deus, Então, a Bíblia diz isso, todo aquele que ainda não lavou seus pecados, por meio do sangue de Jesus, através do batismo, ele continua sendo inimigo de Deus, A Bíblia diz que sobre esses permanecem a ira de Deus, Então nós precisamos através de Jesus, nos tornarmos amigos de Deus, Então se torne um verdadeiro amigo de Jesus, tenha Jesus como seu melhor amigo e confidente, Mas não é só isso, nós também precisamos nos relacionar com as pessoas, com o nosso próximo, Com as pessoas com as quais nós convivemos dia a dia, E lá em Eclesiastes tem uma passagem interessante sobre essa relação, Melhor é serem dois do que um, porque há melhor recompensa no trabalho de duas pessoas, porquanto se um cair, o outro levantará seu companheiro, Mais pobre do que estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude a se reerguer, E nós estamos sujeitos a isso, a tropeçar todos os dias, por isso nós precisamos de alguém de confiança, para nos ajudar a levantar, para nos ajudar a encontrar o caminho, Sozinho você está vulnerável, Como você vai se aquecer nas noites frias se estiver sozinho, Ou como você vai enfrentar os gigantes do dia a dia se estiver sozinho, E todos nós temos as nossas batalhas aí diárias, Mas você precisa de bons amigos, E o que a Bíblia fala sobre isso, Provérbios 13:20 fala que aquele que caminha com os sábios será cada vez mais sábio, todavia aquele que anda na companhia dos insensatos acabará arruinado. Então, o que você quer ser, um sábio ou um arruinado, Com quem você está caminhando, Com o João, ou então com o Cláudio, ou com o Barruzzi, ou com outros irmãos, ou com o Zé Mané, Infelizmente, às vezes a gente vê, pessoas caminhando com o Zé Mané, esperando ser alguém na vida, ou se tornar alguém na vida, Precisamos caminhar com os sábios, E como reconhecer, então, o homem sábio, Como saber se meu amigo é um homem sábio, Quais são os princípios que devem reger a nossa relação com as pessoas de fora da igreja? Continuando em Provérbios, Provérbios 9:10, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento.
E Salmos 111:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, repete, né? Tem bom entendimento todos os que cumprem os seus preceitos, o seu louvor subsiste para sempre, né? Tem bom entendimento todos os que cumprem os preceitos do Senhor, né? Então, dessa forma nós podemos identificar se a pessoa é uma pessoa sábia ou não, né? Se a pessoa é uma pessoa temente a Deus ou não. Se seu amigo mais chegado não for uma pessoa temente a Deus, desconfie, né? Se preocupe. Se seu amigo mais chegado não for alguém submisso a Cristo, você corre risco, né? E risco de morte, né? 1 Coríntios 15:33 diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Más companhias corrompem os bons costumes e pode levar à morte, pode te retirar do caminho do Senhor, né? Então, precisamos estar atentos, nos cercarmos realmente de bons amigos, de boas companhias, né? E passando agora para o segundo ponto, para a segunda sugestão, né? Para se viver bem, nós devemos nos livrar dos maus hábitos, né? E, infelizmente, carregamos alguns hábitos não muito agradáveis e às vezes a gente acaba mascarando isso, mas precisamos enfrentar a realidade, né? De frente, precisamos nos livrar dos maus hábitos. Os vícios, eles viciam, né? Um pleonasmo, né? Os vícios viciam, geram dependência. Como cristãos precisamos nos livrar dos maus hábitos e adquirir novos hábitos, né? E a parte chata disso é que isso requer esforço, requer disciplina, requer vigilância, autocontrole, né? Você certamente conhece alguém que tem o hábito de falar palavrão. Então a pessoa fala assim, sem pensar, né? As palavras vêm na boca e a pessoa solta, porque aquilo é um hábito, né? Para ela já não é mais um problema, mas para quem ouve, dói os ouvidos, né? Outra coisa bastante interessante, a Laurinha tem 1 ano e pouquinho, né? 1 ano e 6 meses e de vez em quando ela está com o dedão no nariz, né? Então, por que a criança adquire esse hábito? Porque ela vê o adulto fazendo, né? E é dessa mesma forma, né? Você exerce uma grande influência ali no meio que você vive, né? Com aquelas pessoas, alguns são irmãos, outros não, mas você acaba exercendo uma grande influência naquele meio. Então você precisa ter bons comportamentos, precisa ter hábitos que possam chamar a atenção daquela pessoa, né? Opa, esse meu amigo é uma pessoa diferente, né? Não é uma pessoa comum. Então nós precisamos nos livrar dos maus hábitos para causar boa influência nas pessoas com as quais nós convivemos dia a dia, né? 1 Pedro 2:1 ele fala: portanto, livrando-se de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Esse é o alimento que nos traz a salvação. Está correto lá o texto? Está, né? Isso. Então, o objetivo de livrarmos, né, de retirarmos da nossa vida as coisas ruins e nos alimentarmos daquilo, do leite puro espiritual, não é apenas ter uma vida boa, né, mas é garantirmos a nossa salvação, né? Então precisamos estar atentos para essas coisas, né? Abandone os velhos hábitos, livre-se dos vícios, se apegue ao alimento espiritual e cresça para a salvação. Malignidade, maldade, crueldade, atrocidade, a gente vê isso todo dia na TV, né? Engano, farsa, ilusão, logro, falsidade, hipocrisia, fingimento, falsidade, uma atuação, né? De manhã nós falamos aqui na escola dominical sobre o beijo de traição que Judas deu em Jesus, né? Foi uma hipocrisia, foi um fingimento, foi uma atuação, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas no nosso dia a dia. Inveja, angústia ou mesmo raiva perante o que o outro tem, desejar o que o outro tem, maledicência,
falar mal de alguém, dizer calúnias, né? Então, e principalmente agora nessa época de eleição, né, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente sempre faz comentários aí sobre o Dilma, sobre a Lula, sobre o Temer e sobre outros, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa maledicência, né? Falar mal de alguém, dizer calúnias, né? E o que mais que a gente deve jogar fora, né? Colocar fora da nossa vida. Efésios 4:25. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Efésios 5:3-5. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois todas essas atitudes não são adequadas aos santos. Olha que legal. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça, porquanto podeis estar bem certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Mentira, todo dia, né? Todo dia nós somos testados com relação a isso, né? Todo dia você tem a oportunidade de passar uma mentirinha boba, né? Uma mentirinha boba, pequena, né? Não vai fazer diferença. Será que não, né? Imoralidade sexual, impureza e cobiças não são atitudes adequadas aos santos, né? Obscenidades, conversas tolas, gracejos imorais não condiz com o procedimento de alguém que foi santificado pelo sangue de Cristo. Fuja dessas coisas, né? Não apenas de uma ou outra, mas assim, de todas, né? Porque não são atitudes adequadas aos santos. Amém? Adquira novos hábitos, né? Adquira novos hábitos. Colossenses 3:12-13 diz: assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Encha sua mente com coisas boas, né? Filipenses 4:8. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai, né? Quando você coloca coisas boas na sua mente, no seu coração, não sobra espaço, né, para as outras coisas, né? E como povo escolhido de Deus, né? Nós somos povo de Deus, escolhido de Deus, né? Deus olhou assim para cada um de nós e falou: poxa, preciso fazer alguma coisa por essas pessoas, né? E nos enviou Jesus para que nós tivéssemos a salvação através do seu sangue, né? Então, você não é um Zé Ninguém, né? Você é alguém que custou todo o sangue do Deus, do próprio Deus, do Deus Todo-Poderoso, né? Então, realmente, e às vezes isso passa, né? Às vezes a gente esquece disso, não leva isso em consideração, né? Então, essa questão da pureza é extremamente importante, né? E continuando, então, você com a mente, com o coração cheio de coisas boas, fica fácil passar para o próximo ponto, que é controlar a língua, né? O próprio Jesus, uma vez advertiu os seus discípulos, né, dizendo que a boca fala do que está cheio o coração, né? Então, encha o seu coração de coisas boas, encha a sua mente de coisas boas, e assim você vai poder controlar as suas atitudes e principalmente vai poder controlar a sua língua. E falando em língua, a gente vai lá para Provérbios, né? O livro de Provérbios traz várias advertências gravíssimas para aqueles que têm dificuldades em controlar a língua, né? Provérbios 6:16-19 fala o seguinte: há 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que Ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contendas entre irmãos, né? Pesado isso, né?
Das atitudes que Deus odeia e detesta, pelo menos 3 tem a ver com o mau uso da língua, né? Língua mentirosa, testemunha falsa e aquele que provoca contenda entre os irmãos, né? Porque o faz, né, pelo falar. Quer ver só a próxima? A próxima é um pouquinho mais pesada. Provérbios 12, 22. O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa, mas se compraz imensamente dos que falam a verdade. O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa. Mas é só uma mentirinha inocente, né? Não vai causar mal para ninguém. Vai causar mal para você, né? Vai bloquear a sua relação com Deus. Provérbios 13, 3. A pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando, né? Então tem promessa, quem guarda a sua boca preserva a sua própria vida, né? Colossenses 4, 6. A vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. E 2 Timóteo 2, 23, 24, rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar e paciente. Então, conversas insensatas, você vê que não vai agregar nada aquilo, então não perca tempo com isso, né? Ao servo do Senhor não convém discutir. Então, se vê que não vai, que aquela conversa, que aquele assunto não vai agregar nada, não vai chegar a nenhuma conclusão, não perca tempo com aquilo, né? 2 passagens complementares que nos orientam quanto ao uso correto da língua, né? Então, fale de uma maneira agradável, bem temperada, né? Rejeite as questões insensatas e improdutivas, né? Busque sabedoria lá do alto. Esse é o 4º e último ponto. Então, para colocar tudo isso em prática, né, você vai precisar da sabedoria divina, da sabedoria de Deus, né? Tiago 3,13, ele diz o seguinte: quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade que tem origem na sabedoria. Tiago 3,17. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Então, essa é uma sabedoria que não se adquire academicamente, né? É uma sabedoria que é resultado da nossa submissão a Deus. Deus é a única fonte de sabedoria, né? A sabedoria do mundo, né? O próprio Tiago fala que a sabedoria do mundo é uma sabedoria demoníaca, né? Porque ela é uma sabedoria que enche a pessoa de soberba, né? E a soberba acaba gerando egoísmo. Egoísmo é idolatria, né? Porque a pessoa só pensa em si mesma, né? A sabedoria de Deus não, é uma sabedoria pura, né? Repleta de misericórdia que gera bons frutos. Provérbios 2,6 diz que Deus é a fonte de sabedoria, porquanto é o Senhor quem concede sabedoria. Da sua boca provém a inteligência e o discernimento. É o Senhor Deus quem nos concede a sabedoria. E a sabedoria está reservada para os justos, aqueles que são justos, né? Continuando lá em Provérbios 2, do 7 ao 10, ele diz que Deus reserva plena sabedoria para o justo, como um escudo que protege quem procura viver com integridade, pois guarda os passos do justo e protege o caminho de seus santos. Desse modo compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão, pois a sabedoria habitará em teu coração e o conhecimento será agradável, né? Deus reserva então a plena sabedoria para o justo. A sabedoria habitará em seu coração se você viver de acordo com a vontade de Deus, se você eliminar os maus hábitos da sua vida, né?
A sabedoria é para os que clamam e suplicam ao Senhor. Veja que legal. Provérbios 2, do 1 ao 5. Mudou lá? Mudou. Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração, e se clamares por entendimento e por inteligência suplicares aos brados, se buscares sabedoria como quem procura a prata e como tesouros escondidos, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás conhecimento, né? Aceite o conselho do autor de Provérbios, né? Clame por entendimento, suplique por inteligência, busque a sabedoria como se busca um tesouro valioso, e você então encontrará a sabedoria que você precisa para produzir bons frutos. Você encontrará a sabedoria que você precisa para se cercar de bons amigos, ainda que um deles seja o João. A sabedoria, você encontrará então a sabedoria que você precisa para desenvolver bons hábitos, e você encontrará a sabedoria que você precisa para controlar então a sua própria língua, né? A sabedoria que você precisa para viver bem é a sabedoria que vem lá do alto, que vem de Deus, e está disponível a todos que buscam a Deus com um coração sincero e submisso. Sejamos sábios, amém? Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos, ó Senhor, por esse momento especial de estarmos aqui adorando e louvando o Teu santo nome, ó Pai. Te agradecemos, Pai, por Jesus Cristo, ó Senhor, ter morrido lá na cruz, ter derramado todo o sangue dele, Pai, por cada um de nós aqui presente, para que hoje, Pai, nós fôssemos Teus filhos, fôssemos reconhecidos como Teus filhos, ó Senhor. Pai, como filhos, nós rogamos a Ti, Pai, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê, Pai, toda a sabedoria que nós precisamos, ó Senhor, para vivermos em harmonia com a Sua vontade, Pai, nesse mundo cruel, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, toda a sabedoria que o Senhor nos dê, toda a sabedoria que nós precisamos, ó Pai, para compartilharmos Jesus Cristo com todas aquelas pessoas que ainda não o conhecem, ó Senhor. Pai, muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.